Fala, torcedor tricolor! Segure o grito, prepare o coração, porque a notícia que acaba de explodir no mundo do futebol é daquelas que vão fazer o Morumbi tremer, o Brasil parar e o planeta se curvar diante da grandeza do São Paulo Futebol Clube. É uma bomba atômica, uma reviravolta histórica, um acontecimento que vai redefinir o futuro do esporte mais amado do mundo. Saiu agora, neste exato momento, e você está ouvindo primeiro aqui no Tricolor Mundial News. O São Paulo fechou com Edinson Cavani. O lendário El Matador e, pasmem, aplicou um chapéu gigantesco no Boca Juniors. Isso mesmo, torcedor, o maior artilheiro uruguaio da história recente, o homem que fez tremer as defesas da Europa, agora é tricolor. E tem mais, ele veio de graça, sem custo algum de transferência, aproveitando uma brecha contratual genial e aceitou um salário baixíssimo, praticamente uma esmola para um craque do seu calibre. Como isso aconteceu? Como o São Paulo conseguiu esse milagre? Prepare-se, porque vamos mergulhar nos detalhes dessa negociação que parece tirada de um filme de suspense, com reuniões secretas, pressões de gigantes do futebol e uma estratégia tão brilhante que vai entrar para os livros de história. Segundo informações quentíssimas, obtidas com exclusividade pela nossa equipe, Cavani estava preso a uma situação contratual com o Boca Juniors que incluía uma cláusula pouco conhecida, permitindo sua liberação sem custos, caso certas condições fossem atendidas. E quem foi o gênio que descobriu essa mina de ouro? O São Paulo, claro. Enquanto outros clubes, incluindo o poderoso Boca Juniors, achavam que tinham o uruguaio na palma da mão, nossa diretoria, com uma visão digna de um mestre do xadrez, encontrou a brecha, agiu rápido e trouxe Cavani sem pagar um centavo na transferência. R$0, torcedor. Zero! Nada de taxas astronômicas, nada de leilões milionários, apenas pura inteligência e oportunismo. E o salário? Uma quantia tão modesta que você não vai acreditar. Cavani aceitou reduzir drasticamente seus ganhos porque, acredite, ele sentiu o chamado do Morumbi, ele quis fazer parte da história do maior clube do Brasil. Estamos falando de um contrato de 3 anos, até 2028, com bônus por desempenho que incluem gols marcados, assistências, jogos disputados e, claro, títulos conquistados, porque com Cavani no time, os troféus estão mais próximos do que nunca. Há cláusulas de proteção, como rescisão facilitada caso o jogador não atinja, metas mínimas e incentivos para conquistas continentais, como a Libertadores, que agora é uma obsessão ainda maior. É um acordo perfeito, desenhado para transformar o São Paulo em uma máquina de vitórias. Agora, vamos aos bastidores dessa operação que mais parece uma trama de espionagem. A diretoria do São Paulo trabalhou nas sombras, em sigilo absoluto, como verdadeiros agentes secretos. Foram semanas de reuniões clandestinas, realizadas em locais discretos, longe dos olhos da imprensa e dos espiões dos clubes rivais. Imagine a cena. Representantes do clube em um escritório escondido, com luzes baixas, trocando mensagens criptografadas e fazendo ligações à meia-noite para garantir que cada detalhe fosse perfeito. O Boca Juniors, coitado, estava convencido de que Cavani ficaria com eles para sempre, já planejando sua renovação e sonhando com mais glórias na Bombonera. Eles não contavam com a audácia tricolor. Enquanto os argentinos dormiam tranquilos, o São Paulo negociava incansavelmente, driblando a concorrência com uma habilidade que faria inveja a qualquer craque em campo. E não foi só o Boca que ficou para trás. Clubes europeus como o Inter de Milão, Atlético de Madrid e até o Manchester United, que já teve Cavani em seu elenco, tentaram entrar na jogada, oferecendo contratos tentadores e promessas de fortunas. Mas Cavani, com seu coração de guerreiro, escolheu o São Paulo, escolheu o projeto ambicioso, escolheu a paixão da torcida tricolor que faz o Morumbi pulsar como nenhum outro estádio do mundo. E a tensão não parou por aí. Durante as negociações, houve momentos de puro suspense. Em certo ponto, um emissário do Boca tentou convencer Cavani com uma oferta de última hora, prometendo um aumento salarial e um papel de protagonista absoluto. Mas o São Paulo contra-atacou com uma apresentação épica do projeto do clube, mostrando vídeos da torcida lotando o Morumbi, imagens das glórias do passado e um plano detalhado para dominar o futebol sul-americano nos próximos anos. Cavani ficou encantado,
quase hipnotizado pela grandeza do tricolor. E teve mais. Um clube inglês, cujo nome mantemos em sigilo por enquanto, tentou atravessar a negociação com uma proposta milionária na reta final. Mas já era tarde. Cavani já havia dado sua palavra ao São Paulo e ele é um homem de honra, um cavalheiro do futebol, que não volta atrás quando toma uma decisão. Foi uma vitória épica da nossa diretoria, uma demonstração de força, inteligência e paixão que vai ecoar por anos no futebol brasileiro e mundial. Agora, vamos conhecer a fundo a trajetória desse monstro sagrado do futebol, esse titã que agora veste o manto tricolor. Edinson Roberto Cavani Gomes, conhecido mundialmente como El Matador, nasceu em 14 de fevereiro de 1987, em Salto, no Uruguai, uma cidade pequena que nunca imaginou que daria ao mundo um dos maiores atacantes de todos os tempos. Desde criança, Cavani mostrava um talento fora de curva, jogando nas ruas de Salto com uma determinação que impressionava até os mais velhos. Ele começou sua carreira profissional no Danúbio, em Montevidéu, onde estreou em 2006 aos 19 anos e rapidamente se tornou a estrela do time. Em 2 anos, ele marcou gols decisivos e conquistou o campeonato uruguaio, mostrando ao mundo que estava pronto para voos mais altos. Sua habilidade para encontrar espaços na área, sua frieza na hora de finalizar e sua entrega incansável chamaram a atenção da Europa. E em 2007, ele cruzou o Atlântico para jogar no Palermo, na Itália. No Palermo, Cavani começou a construir sua lenda. Em sua estreia contra a Fiorentina, entrou no segundo tempo e marcou um golaço que lembrou o lendário Marco Van Basten, com um toque de classe e precisão que deixou a torcida italiana de boca aberta. Ele passou 3 anos na Sicília, enfrentando defesas duríssimas da Série A e conquistando o apelido de El Matador pela sua capacidade de matar os adversários com gols precisos e implacáveis. Em 2010, o Napoli viu nele o potencial para ser o líder de um time histórico e o contratou inicialmente por empréstimo, antes de pagar 17 milhões de euros para torná-lo permanente. No Napoli, Cavani viveu o auge de sua carreira, marcando 104 gols em 138 jogos, números que o colocaram entre os maiores artilheiros da história do clube. Ele venceu a Copa Itália em 2012, destruindo defesas com sua fome de gol e se tornando o pesadelo dos zagueiros italianos. Sua passagem pelo Napoli foi tão marcante que até hoje os torcedores napolitanos cantam seu nome com saudade. Em 2013, Cavani deu outro salto gigantesco, assinando com o Paris Saint-Germain por 64 milhões de euros, na época a maior transferência da história do futebol francês. No PSG, ele formou um trio avassalador com jogadores como Zlatan Ibrahimovic e mais tarde Neymar e Mbappé. Foram 7 anos de glórias com 6 títulos da Ligue 1, 5 Copas da Liga Francesa, 4 Copas da França e uma chuva de gols, 200 em 301 jogos, números que o consagraram como o maior artilheiro da história do clube até ser superado por Mbappé. Cavani não era só um goleador, ele era o coração do time, correndo incansavelmente, marcando sob pressão, liderando pelo exemplo. Em 2020, ele se transferiu para o Manchester United, onde, mesmo com lesões, marcou 17 gols em 59 jogos e conquistou a torcida com sua garra uruguaia. Depois, em 2022, assinou com o Valência, onde jogou 28 partidas e marcou 7 gols, antes de rescindir seu contrato e rumar para o Boca Juniors em 2023, em uma transferência gratuita que chocou o mundo. No Boca, Cavani continuou sua saga de gols, marcando um hat-trick memorável contra o Belgrano em 2024 e mostrando que, mesmo aos 38 anos, sua fome de gol permanece intacta. Ele disputou a Libertadores, enfrentou os melhores times da América do Sul e se tornou ídolo em La Bombonera. Mas agora, torcedor, ele está aqui, no São Paulo, pronto para escrever um novo capítulo em sua carreira lendária. Pela seleção uruguaia, Cavani é um ícone absoluto, com 136 jogos e 58 gols, sendo o segundo maior artilheiro da história da Celeste, atrás apenas de Luís Soares. Ele venceu a Copa América de 2011, foi peça-chave em 4 Copas do Mundo e é reverenciado como um dos maiores jogadores da história de seu país. Sua trajetória é uma aula de perseverança, talento e paixão pelo futebol. Mas o que faz de Cavani um jogador tão especial?
Vamos analisar seu estilo de jogo com lupa, porque esse é o tipo de craque que transforma partidas em espetáculos. Cavani é um centroavante completo, um predador da área, um matador implacável que combina técnica, força física e inteligência tática em um pacote devastador. Em campo, ele é um pesadelo para os zagueiros, sempre se movimentando, encontrando espaços onde parece não haver nenhum e finalizando com uma frieza que congela o coração dos adversários. Sua finalização é cirúrgica, seja com chutes potentes de fora da área, cabeceios fulminantes ou toques sutis na pequena área. Ele não apenas marca gols, ele os fabrica, com uma habilidade quase sobrenatural para estar no lugar certo na hora certa. Sua técnica é refinada, com um controle de bola que permite dribles curtos e passes precisos, muitas vezes iniciando jogadas perigosas com toques de primeira. Fisicamente, Cavani é um touro, um gladiador em forma humana. Mesmo aos 38 anos, ele mantém uma condição atlética impressionante, com resistência para correr os 90 minutos, força para disputar bolas no corpo e explosão para ganhar na velocidade. Sua capacidade de pressionar os zagueiros adversários é lendária. Ele não dá um segundo de paz, transformando cada saída de bola em uma batalha. Mentalmente, Cavani é um titã, com uma mentalidade de vencedor que o faz crescer nos momentos decisivos. Ele é o tipo de jogador que, quando o time está perdendo, toma a responsabilidade, chama o jogo e decide. Sua liderança em campo é natural, inspirando os companheiros com sua entrega total, como se cada partida fosse uma final de Copa do Mundo. Quando comparado a outros craques, Cavani é uma mistura dos melhores atacantes da história. Ele tem a frieza de Gabriel Batistuta, capaz de resolver jogos com um único chute. Ele tem a inteligência tática de Diego Forlán, sempre sabendo onde estar para machucar o adversário. E tem a garra de Ângel Di Maria, correndo como se sua vida dependesse disso. Seus pontos fortes são óbvios: finalização letal, movimentação incansável, cabeceio mortal e uma capacidade única de transformar jogadas difíceis em gols aparentemente fáceis. Como pontos fracos, alguns apontam que, com a idade, ele pode não ter mais a mesma explosão de antes, e lesões musculares, como a que sofreu recentemente no Boca, podem ser um risco. Mas isso é irrelevante diante de sua experiência, sua técnica e sua vontade de vencer, que o mantém no topo mesmo aos 38 anos. Por que o São Paulo foi atrás de Cavani? Porque ele é a peça que faltava para transformar o time em uma potência continental. Com sua chegada, nosso ataque ganha um matador de elite, um jogador capaz de decidir jogos com um único toque, de mudar o destino de uma partida com um gol nos acréscimos. Ele traz uma bagagem de títulos e experiência que poucos jogadores no mundo possuem, com passagens pelos maiores clubes da Europa e atuações memoráveis em Copas do Mundo. Cavani não é apenas um reforço, é um símbolo de ambição, uma prova de que o São Paulo está mirando o topo, pronto para reconquistar a América e o mundo. Sua contratação é um recado aos rivais. O tricolor voltou e voltou com força total. No elenco atual, Cavani será o homem-gol, o centroavante que vai liderar o ataque e transformar cruzamentos em gols, jogadas individuais em momentos de genialidade. Ele se encaixa como uma luva em qualquer sistema tático, seja em um 4-3-3, onde pode ser o pivô que segura a bola e abre espaços, seja em um 4-2-3-1, onde pode ser o finalizador de jogadas criadas pelos meias. Sua versatilidade permite que o técnico explore diferentes formações, usando Cavani como referência na área ou até como um segundo atacante caindo pelas pontas. Sua presença vai elevar o nível de todos ao seu redor, inspirando os companheiros a jogarem com mais intensidade, mais foco, mais paixão. E na defesa, sua pressão constante sobre os zagueiros adversários vai ajudar o time a recuperar a bola mais rápido, iniciando contra-ataques fulminantes. Imagine, torcedor, Cavani recebendo um cruzamento na área, subindo mais alto que todos e cabeceando com a força de um trovão para estufar as redes. É gol do São Paulo! É gol do matador! Ou então, em um clássico contra o Corinthians, ele driblando o zagueiro com um toque de classe e finalizando com a frieza de um assassino.
O Morumbi vai explodir, a torcida vai enlouquecer e os adversários vão tremer. Na Libertadores, ele será o terror dos defensores sul-americanos, marcando gols decisivos e levando São Paulo ao tão sonhado tetra. E no Brasileirão, ele vai ser o artilheiro que vai guiar o time ao título, com gols que vão ficar marcados na história do clube. Com Cavani, cada jogo será uma batalha épica, cada gol será uma obra de arte, cada vitória será um passo rumo à glória eterna. E o impacto fora de campo? Gigantesco! A chegada de Cavani coloca o São Paulo no centro do palco mundial. A mídia internacional já está falando sobre essa transferência, com manchetes como Cavani escolhe o São Paulo e choca o mundo. E o matador no Morumbi, o que esperar dessa lenda? Clubes europeus estão perplexos, tentando entender como perdemos um jogador desse calibre para o Brasil. Patrocinadores estão batendo a porta, querendo associar suas marcas a essa nova era tricolor. E a torcida? A torcida? Vocês, tricolores, já estão incendiando as redes sociais com mensagens de apoio, vídeos de gols antigos de Cavani e uma energia que está contagiando o país. É o tipo de contratação que une gerações, que faz o avô contar histórias do passado glorioso do São Paulo, enquanto o neto sonha com as glórias futuras. Em entrevista ao Tricolor Mundial News, Cavani não escondeu sua emoção. Chegar ao São Paulo é um sonho! A história desse clube, a paixão dessa torcida, o peso dessa camisa, tudo isso me motiva a dar o meu melhor. Quero marcar gols, conquistar títulos e fazer a nação tricolor sorrir. Prometo lutar em cada jogo como se fosse o último, porque é isso que o São Paulo merece. Palavras de um verdadeiro matador, de um guerreiro que entende o que significa vestir o manto tricolor. E a torcida já está pronta para recebê-lo de braços abertos, com cânticos que vão ecoar no Morumbi. Olê, 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 Cavani, Cavani! Essa contratação é mais do que um reforço, é uma revolução. É o São Paulo dizendo ao mundo que está de volta, que não aceita mais ser coadjuvante, que veio para dominar. Com Cavani, o Morumbi será uma fortaleza, o Brasileirão será nosso playground e a Libertadores será nossa obsessão. Isso muda tudo, torcedor. O futebol brasileiro não será mais o mesmo depois dessa transferência? Então, pegue sua camisa tricolor, vá para as redes sociais, comente, compartilhe, grite para o mundo que o São Paulo está de volta ao topo. O que você achou dessa contratação histórica? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque a era Cavani no São Paulo só está começando e juntos, vamos fazer história! Vamos, São Paulo!